Esse fato aconteceu no Alto Rio Purus e me foi relatado por um vizinho de longa data, seu Mozart, que é natural de Sena Madureira, no estado do Acre. Eis a história de Segundo. Nos barcos a vapor que circulavam nos rios do Alto Amazonas, também chamados de batelão, e que transportavam produtos nativos da região, existiam 2 folguistas responsáveis por alimentar as caldeiras a vapor das embarcações. Existia o folguista principal, o qual era chamado de primeiro folguista, e seu substituto, que era chamado de segundo folguista. Essas embarcações, com uma tripulação típica de 16 homens, nos tempos dos anos 1950, percorriam parte da bacia amazônica na fronteira dos estados do Amazonas e do Acre, sendo que atracavam em muitos trapiches, que são pequenos portos, que eram localizados ao longo do rio Purus, tendo sua base na cidade de Boca do Acre. Em uma dessas embarcações existia um homem chamado Isaac, apelidado de Segundo, pois possuía o cargo de segundo folguista. Isaac era natural do estado de Ceará. Tinha estatura mediana, a pele clara, cabelos de um loiro pálido e os olhos esverdeados. Veio como muitos nordestinos para a região amazônica, ser soldado da borracha e trabalhar nos seringais do rio Purus. Era inteligente, sua experiência de seringueiro o transformara em um grande conhecedor da floresta. E tinha também uma característica comum a todos os nordestinos que desbravaram a Amazônia durante o período áureo da borracha: a coragem. Isaac tinha um costume que adquiriu ao longo do tempo em que trabalhava nas embarcações. Onde a embarcação aportasse, ele pegava seu rifle de caça e saía para praticar sua paixão: caçar. Podia ser dia, noite ou madrugada. Não importava. Ele perguntava aos encarregados da embarcação quanto tempo o barco ficaria parado. E depois de obtida a resposta, entrava a floresta dentro em busca de alguma caça e quase sempre trazia. Em certa viagem, quando o batelão se aproximava de Pauini, por volta de 5h30 da manhã, foi avistado um melancial, e ficou decidido que 2 tripulantes voltariam para recolher algumas melancias. Um dos homens foi destacado, Moisés. Era bom remador. O outro se voluntariou. Era Segundo, ou seja, Isaac, que pegou seu rifle e sua faca de caça e retornaram à plantação de melancia. E ao chegarem lá, começaram a encher a canoa com a fruta e depois Segundo combinou um horário com Moisés para seu retorno e saiu batendo o mato. Só que desta vez não voltou mais. Quando Moisés retornou à embarcação, causou surpresa sua volta tarde da noite sem o Segundo. Apesar de tarde da noite, manobraram o batelão para o melancial e, ao chegar, iniciaram a busca dando tiros para o ar, batendo nas árvores com terçados e gritando por Segundo. Isso durante toda a madrugada. Após muita busca pelas matas, Isaac foi finalmente encontrado com a luz opaca do amanhecer das 5 horas da manhã. Estava em um estado deplorável. Aparentemente havia sido arrastado pelo mato, tendo a roupa toda rasgada, e estava muito ferido, com peito e braços com cortes profundos, estando também bastante ensanguentado. Sua perna esquerda estava visivelmente quebrada e respirava com dificuldade. Estava desfalecido. Isaac foi então levado para o batelão e, durante o percurso, foi solicitado um médico de Rio Branco, pois seu estado era gravíssimo. Se fosse outra pessoa, talvez tivesse morrido naquela situação. Porém, Segundo resistia, e durante todo o seu sofrimento,
gemia e falava palavras desconexas. Estava transtornado e ao chegar foi sedado, ficando vários dias sob efeito de medicamentos. E quando ficava lúcido, chorava e às vezes gritava desesperadamente. E não queria ficar só. Pedia pelo amor de Deus que não o deixasse sozinho. Não era mais o mesmo. Havia perdido a coragem. E seus amigos faziam vigília para não deixá-lo sozinho à noite. E seu Mozart me disse que em algumas ocasiões ficou abraçado com ele para tentar acalmá-lo, sendo que nesses momentos ficava repetindo: ele vem me buscar, ele vem me buscar. E os companheiros lhe falavam: calma, segundo, quem vem te buscar? Nós estamos aqui com você. Toda noite pedia sempre para rezarem com ele, e eles o faziam. Essa situação chegou até o conhecimento do proprietário da empresa, que enviou uma pessoa para tratar dele. Mas não adiantou. Meses se passaram e os homens voltaram à rotina. E sempre alguém ficando com o segundo, durante todo o tempo. E ele se recuperando, ainda assustado, e falando em voltar para o Ceará. Após se recuperar parcialmente, em uma tarde, Segundo resolve contar sua versão do acontecimento, o que atraiu a atenção de todos. Disse ele que, ao carregar a canoa, foi caçar. Rompeu floresta dentro e encontrou uma trilha feita por queixadas, que são porcos do mato, utilizadas pelos animais da região, que acabavam em um pequeno riacho onde havia muitas árvores de buriti, que é uma palmeira nativa. Senti que estava sendo observado. Não me importei. No mato, essa sensação é normal. Me posicionei para esperar alguma caça e deu panema, ou seja, deu azar. Resolvi voltar pela mesma trilha e no meio do caminho de volta percebi que estava sendo seguido e voltei com o rifle em posição de tiro. E pude ver a uns 20 passos o que parecia ser um homem bem mais alto que o normal. Seu andar era pesado, pois se moveu na minha direção. Deixei que ele se aproximasse. Então pude observá-lo melhor. Tinha olhos vermelhos, suas feições eram cadavéricas, seus braços eram mais compridos que o normal, mãos e pés enormes, e seu corpo todo coberto de pelos. Então eu atirei. Descarreguei o rifle e não posso ter errado de tão perto. Então joguei a arma e saquei a faca. Estava apavorado, com um medo que não sabia que tinha. Pensei, vou morrer, mas levo ele junto comigo. E qual foi minha surpresa quando minha mão com a faca e tudo atravessou seu corpo e fui agarrado. Tentei várias vezes acertá-lo em desespero, com sentimento de pavor e raiva. Então percebi que aquilo era uma aparição. E sendo arrastado, massacrado, gritei que Deus me ajudasse. Gritei, rezei, gritei até perder a voz. E a criatura me sacudia, batia, enfiava suas garras em meu corpo e eu não conseguia atingi-la. Tentava esfaquear e acabei assim como vocês me encontraram, quase morto. Essa foi a história de um homem de carne e osso que enfrentou com muita coragem, nos confins da selva amazônica, uma aparição, sabe-se lá de onde. Segundo, o cearense corajoso viveu para contar sua história. Agradeci ao seu Mozart, meu vizinho veterano da rota de navegação do Alto Rio Purus, pelo relato, e fui para casa recontar a história aos meus filhos. E obrigado por contar o meu relato
e tenha uma ótima noite. Boa noite, não a sexta-noite. Boa noite, Halisson. Boa noite, seguidores. Olá, meus amigos. Hoje estarei contando o caso que aconteceu num povoado no interior da Bahia. Em uma fazenda, o dono sempre ouvia barulhos estranhos vindo da casa de farinha. E ele sempre saía à noite para conferir o que era, mas nunca encontrava nada. Certo dia, ele pegou uma espingarda e resolveu esperar, até quando se deparou com uma criatura grande, com características de um cão estranho, na casa de farinha, para comer raspas de mandioca. Com muito medo, ele resolveu sair do local e entrar na sua casa. Inquieto e sem dormir, resolveu voltar ao local bem cedo. Ao voltar, às 6 da manhã para conferir, chegou no local e se deparou com uma mulher dormindo. Fato bizarro, muito bizarro, e que até hoje juram ter sido um lobisomem de sexo feminino. Infelizmente, ele não contou o resto da história até hoje. O que será que aconteceu com ele e a mulher? E vocês acreditam em lobisomem? E pior, acreditam em mulher lobisomem? Boa noite. Salve, Halisson e não a sexta-noite. Relatos de desaparecimento de crianças são corriqueiros em toda a Amazônia. Sejam por motivos vis, malevolência dos homens, e por fatos inexplicáveis e até surreais, como o que veremos a seguir. Sereias. Belas mulheres cujas pernas são rabos de peixe e vivem seduzindo marinheiros às profundezas abissais do oceano. Consideradas de origem europeia, o certo é que estão por aqui muito antes dos primeiros europeus pisarem em terras brasílias, já assombrando há tempos a vivência dos nossos indígenas. Aqui, elas deixaram as madeixas loiras e pele de pouca melanina de lado e ganharam contornos morenos de cor indígena a negra. Mudaram-se das agitadas águas salgadas, preferindo a doce calma dos rios e igarapés. A sina de atrair homens permanece, mas as daqui têm um apreço pela maternidade e tentam raptar crianças desprotegidas. Não é raro relatos de sereias, comumente chamadas de Iara, Uiara ou Mãe d'Água, e as suas sagazes tentativas de rapto de nossas caboclinhas crianças é por vezes, muito, às vezes conseguem. Seu Lázaro Viana foi quem transmitiu essa história ocorrida nos idos anos 70. Ele tinha uma vizinha por nome de Isabel, moça tupuia, jovem e bonita, e vivia em Badajoz, interior de Codajás, no Amazonas. Ficou grávida de um matuto qualquer.
logo após parir a criança, uma menina linda, de contornos indígenas. O tratante do Matuto a despachou de volta no navio que singra os rios da Amazônia. Deitada na varanda com a menina na rede, no embalo da maré, se levantou numa curva do rio para ir pegar a mamadeira. O bebê, que dormia o sono da pureza, desperta em choro em braço alheio, antes que sequer a mãe pudesse tocar a mamadeira. Se vira e vê ao lado da rede a estranha, uma mulher de profundos traços indígenas, longos cabelos pretos e lustrosos, a refletir como espelho o prateado lunar. De sua fina cintura para baixo, um rabo de peixe de escamas verdes cintilantes. A aparição bela e terrível, muito mais terrível, porque a filha que se encontrava na rede agora jaz em choro no colo desta estranha mulher. Quando a mãe, tomada de espanto, esboça uma corrida para lhe tomar o fruto do seu ventre, antes que ao menos pudesse chegar perto, a entidade se lança do navio direto ao rio, levando o fruto da mãe em seu colo. A genitora grita e esperneia, e só lhe resta contemplar o destino furtivo, afundando nas águas escuras, e que não volta a boiar à superfície. A família da moça, como que montada numa cavalaria, vem atrás. Faz as suas buscas incessantes no local do sumiço, quer no rio ou na floresta. Entretanto, dia e noite se passam em vão. Quando a esperança se despede, resolvem consultar uma curandeira atrás das respostas ocultas, e a curandeira, em meio às suas místicas visões, afirma: pela luz que lhe alumia, que o bebê está bem, embora encantada em outro mundo embaixo d'água, na cidade invisível, e só havia um jeito dela retornar. Alguém tinha que ferir a guardiã da cidade submersa, que pontualmente à meia-noite vinha de Bubuia à cabeceira do rio, debaixo da primeira lua de prata do mês, a lua cheia. Era uma enorme cobra grande cujos olhos, lampejantes, teriam que ser furados com um único tiro de bala benzida. Se o tiro saísse pela culatra, o atirador não veria mais a luz do sol. Fato este que ninguém ousou a proeza, permanecendo a mãe aflita sem a filha. Pelo, ao menos até meu pai, ainda jovem, ter se mudado do lugarejo do episódio para a cidade de Manaus, e até onde ele sabe, ninguém acertou o olho da cobra grande. Ainda que na sua mudança ouviu fuxicos dos mais velhos, que apanharam o pai da criança à força para atocaiar a bicha e ver se resgatava algum punhado de honra deste miserável para resgatar sua filha. Mas desse borra-calças nem se ouviu o estrondo do tiro, e dele mal sobraram as lembranças e nada mais. Histórias assim fazem parte do cotidiano antigo dos povos da Amazônia. Indígenas, caboclos, seringueiros e quilombolas
tem que tomar muito cuidado com as suas crias, quer seja de bicho homem, quer seja de mistérios do incompreensível. Deus proteja os nossos pequeninos. Boa noite. Boa noite, Andrew, e não assista à noite. Eu me chamo Manuel e moro aqui no Ceará. A cidade não falarei, pois essa história envolve um possível homicídio. E nem sei se posso chamar assim, pois o meu pai disse que atirou em um bicho peludo e não em um homem, pois foi depois de um certo tempo que aquela fera virou uma pessoa. Só que isso foi somente o início da nossa macabra história. Tudo aconteceu em 1976. Na época eu tinha 15 anos. E junto a mim moravam meus pais e meus 2 irmãos, que são mais novos que eu. A nossa casa era bem na parte rural. Não tinha nenhum vivente perto de nós, com exceção de familiares que, mesmo a gente sabendo onde moravam, ainda assim era muito longe. Mas, apesar de isolada a nossa vida no sertão, vivíamos muito bem e nunca nos faltou nada. E viver lá era muito bom. Mas tudo mudou depois que meu pai trouxe um estranho sujeito para dentro de casa. Tudo começou quando meu pai foi pescar no rio, assim como ele sempre fazia. Mas naquele dia, meu pai não só retornou com os peixes para casa, trouxe junto com ele um estranho homem. E embora fosse costume do meu pai oferecer almoço para quem ele visse, aquele sujeito nos botou muito medo. Primeiro porque ele fedia muito, e segundo, era que ele não tirava o olho da gente. O comportamento daquele homem era muito sinistro, e nem desconfiávamos do mal que ele traria para a nossa família. Um homem almoçou, tomou café e depois foi embora. O meu pai então disse que o estranho sujeito estava no mato olhando ele pescar. E meu pai, estranhando o comportamento dele, foi até lá para conversar um pouco. E depois de uma prosa boa, o homem disse que estava com fome e pediu comida ao meu pai. Ele, com a alma caridosa, o levou para casa e deu um prato de comida. Só que aquele homem não era alguém normal e iríamos passar por maus bocados por causa dele. Bom, aquele dia passou bem rápido. Às 6 da noite nós jantamos e às 8 já estávamos indo dormir, pois era costume a gente do sertão dormir a essa hora. E foi de madrugada que aquilo veio nos atormentar. Era no meio da noite quando me acordei, e sem dormir fiquei deitado na rede só esperando o sono voltar. Foi quando comecei a ouvir um som estranho que parecia um cansaço misturado com roncado. Na hora em que eu ouvi aquilo, paralisei de medo e fiquei só ouvindo a marmotagem. Mas depois de um tempo, tomei coragem e me levantei para ver o que era. E como eu dormia na sala junto com meu pai, foi até fácil para ver, pois ele estava bem em frente da minha casa. Fui até a porta e olhei pela fresta, e no primeiro momento não vi nada lá fora, somente uma movimentação estranha. Foi quando de uma vez vi um vulto grande e preto passar bem rápido debaixo do alpendre de casa. E com um susto derrubei uma enxada que tinha no canto da parede. Da mesma hora o bicho que estava lá fora veio de uma vez para a frente da porta, e foi aí que vi nitidamente seu corpo. Era uma criatura toda peluda e com as pernas tortas.
Ele tinha uma cabeça enorme e fedia muito. Foi então que, no desespero, eu comecei a bater na rede do meu pai e a chamar por ele. E o estranho ser lá fora, percebendo a minha movimentação, começou a bater na porta. Meu pai, atordoado de sono, se levantou e me mandou ir para o quarto onde estavam meus irmãos e minha mãe. Foi então que de lá ouvimos 5 tiros. E logo depois dos tiros ouvimos um urro muito alto. E aquilo que estava lá fora começou a correr muito rápido. Tanto que dava para ouvir seus passos pesados. Depois disso, meu pai veio até o quarto pegar mais bala, carregou novamente seu revólver e foi lá para fora. Mas aquele bicho não estava mais lá. Meu pai entrou em casa e foi pro quarto e falou assim: tinha um bicho aí na frente. Bateu tanto na porta que ela tá perto de cair. Pega o martelo e os pregos e bora agitar ela, Emanuel. Eu, ainda com medo, tentava pensar o que era aquele ser e por que estava ali nos atacando. Só sei que ele era grande e urrava muito alto. Foi então que peguei o martelo e os pregos e fui para frente de casa. Acendi uma lamparina e fiquei consertando a porta com meu pai. Assim que terminamos, nós fomos conversar. E ele me disse que aquele bicho era parecido com o que ele viu quando eu era mais novo. E me falou o seguinte: Emanuel, esse bicho que apareceu aí é um lobisomem. Dizem que tem gente que nasce com essa maldição e outras que procuram por ela. Esse mundo tem tanta coisa macabra que eu vou morrer e não vou ver tudo desse mundo. Lobisomem, aquela foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse nome. E mesmo eu vendo um ali na minha frente, ainda era difícil acreditar que tal criatura existia. Bom, depois da breve conversa, fomos dormir o restante daquela noite. No outro dia, só vimos o sangue daquela besta espalhado pelo terreiro. Meu pai me pediu para cobrir aquilo com terra, para que os meninos não vissem. E como filho obediente, fui fazer. Depois que cobri tudo, o meu pai pegou o revólver dele e me chamou para a gente ver até onde aquele rastro de sangue ia. E andamos até um bocado para acharmos o local que aquele bicho tinha parado. E ele estava a cerca de umas 2 léguas de distância da minha casa. Só que, diferente daquilo que vi na noite passada, a coisa não era mais uma fera. E sim, o mesmo dito cujo que meu pai levou para casa no dia anterior para almoçar. Ele estava nu, com os olhos abertos e com 4 tiros no peito. Tiros esses que meu pai deu na madrugada passada. Como meu pai, que era entendido de lei, disse para enterrarmos o homem, e que se alguém perguntasse, a gente falasse a verdade, que foi em um lobisomem que ele atirou, e não em um homem. Cavamos uma cova rasa e enterramos ele lá. Fizemos uma cruz de madeira e seguimos para casa. E nem para minha mãe eu contei o que tínhamos feito. E seguimos nossa vida normal. Por um bom tempo. E já estava com uns 3 meses que aquele bicho tinha aparecido. Foi quando veio outro a nos atacar. Tudo ocorreu numa madrugada de inverno. Chovia muito e estava difícil dormir por causa das goteiras que tinham na minha casa. O meu pai estava acordado e só escutando a chuva comigo. Foi quando ouvimos um urro assustador bem perto da nossa casa. Parecia um urso ou um animal grande. Na hora, travei na rede, já que sabia o que era aquilo. O meu pai se levantou e logo botou a mão em seu revólver. Mas aquele bicho era muito astuto e não atacou de frente.
Ele primeiro começou a bater na janela do quarto, onde a minha mãe dormia junto com os meus irmãos. E foi com 3 batidas que aquilo pôs a janela no chão. Só que, novamente, ele não invadiu a casa. Parecia pressentir que meu pai iria atirar nele. E ficamos um tempo sem ouvir nada. Até que ouvimos as telhas se quebrando na parte do corredor. E lá de cima, aquele bicho urrava. Meu pai então deu 2 tiros para cima. E o bicho pulou da casa e correu para a mata. Meu pai então me chamou para a gente consertar a janela e irmos todos para a sala. Eu me tremia muito de medo e com mais medo dele voltar, pois aquela segunda criatura parecia ser mais feroz do que aquele que nos atacou. Consertamos rápido a janela e colocamos umas madeiras para reforçar ela. Foi então que ficamos ali na sala só ouvindo o barulho de chuva. E de repente, ouvimos novamente o urro do bicho bem perto da nossa casa. Cada vez que ele fazia aquele barulho, eu me tremia todinho, pois só isso era o bastante para deixar qualquer um com medo. Foi então que aquele ser bateu em nossa porta com muita raiva. O bicho queria entrar para nos pegar, mas meu pai, com 4 balas na agulha, descarregou seu revólver do lobisomem. E foi só depois disso que ele saiu correndo fazendo barulhos estranhos e não voltou mais aquela noite. Mas mesmo assim, ficamos ali na sala acordados e orando para que ele não voltasse. De manhã, quando nos acordamos, vimos a destruição e o caos que o lobisomem tinha feito. Todas as 20 galinhas que a gente tinha estavam mortas. E um porco que a gente criava também tinha sido devorado pelo bicho. Além das marcas que ele tinha deixado nas paredes, meu pai novamente pegou seu revólver e me chamou para irmos até o túmulo do sujeito que há meses atrás tinha nos atacado. Quando chegamos lá, eu tive mais medo ainda, pois o seu corpo já não estava mais no local. Algo tinha cavado e tirado seu corpo de lá. Voltamos bem rápido para casa e pela primeira vez vi meu pai com medo. Ele era bem sério. Mandou a gente arrumar nossas coisas e pediu para a gente ser rápido, pois iria pegar uma carroça emprestada. A gente, às pressas, arrumamos o que dava para levar e colocamos tudo na carroça. E ele saiu para a casa do seu irmão, que morava já perto da cidade. E lá oramos por 2 anos, até irmos para a cidade grande. E naquele dia vi meu pai temer algo pela primeira vez. E hoje entendo o porquê dele ter abandonado a nossa antiga casa. Hoje não teremos paz até o dia que aquele bicho pegasse um de nós. Nunca mais vimos nada de estranho perto de onde morávamos. Somente rumores de alguém que viu um bicho, ou que foi atacado por um. Mas nada tão sério como o que nos ocorreu. E apesar de não ter visto aquele segundo lobisomem, eu sabia que ele era maior e mais forte que o anterior. E que, com toda certeza, ele veio para vingar o seu amigo. Boa noite. Saudações não assista noite. A habilidosa cozinheira, que uma vez traída virou na cachorra do cão e mutilou o namorado no dente e só faltou pôr no churrasco. Eu já contei nos meus últimos relatos sobre o lambisônio de São Miguel de Guamá e a matinta de Abade. Dessa vez é o caso da mulher lobisomem.
Parece que para onde meu pai se mudava, entrava em contato com gente que faz pacto para virar bicho. Quando meu pai trouxe a gente para morar em Curuçá em 1987, deixou o ramo da pesca e com o valor arrecadado abriu uma churrascaria e contratou uma cozinheira de mão cheia. E nessa região falava-se já há muito tempo de um lobisomem que rodeava as comunidades vizinhas e só aparecia nas noites de sexta-feiras. Na nossa comunidade, ele não metia o focinho não, mas do outro lado do negócio estava muito feio. Muito animal morto, dilacerado e estripado. A cachorrada da rua endoidava e latia a noite inteira. E era justamente a cozinheira que o meu pai contratou que carregava a fama de virar lobisoma, devido às certas manias estranhas que aquela mulher tinha. Ela era uma moça de aparência indígena de cabelos compridos e só usava um blusão e saia longa. E não era por ser crente, não. Era para esconder os joelhos. Sim, só vivia ralados e os cotovelos também. Ai, já viu, sabe como o povo adora uma fofoca. Diziam que ela rolava na terra e virava bicho. Sem falar que sempre viam ela entrar na mata e em vez de seguir a estrada, cortava caminho por dentro da mata fechada. O meu pai não ligava muito para essas boatarias, mas estava interessado no dom da mulher de cozinhar. Isso sim, para ele era o que importava, porque estava alavancando as vendas. Todo mundo apreciava o churrasco da dona. Mexia com carne que era uma beleza. Do filé do boi ao filé de gente. Não te afoba que eu vou já te contar. A mulher era boa mesmo na cozinha. Fazia o corte de carne com rapidez e precisão. Porém, toda sexta-feira ela pedia para sair mais cedo. Dizia que ia ter um compromisso, e isso alimentava mais os boatos de que ela virava a cadela do cão. Mas depois se descobriu que era por causa de um namorado conhecido da comunidade, e ele sempre estava por lá pela churrascaria. Certo dia, ela chegou para trabalhar endiabrada. Coisa não muito difícil. Ô mulherzinha para viver enfesada. Qualquer semelhança com cachorra braba não era mera coincidência não. Diz que dessa vez o namorado lhe botou um par de chifres e ficava resmungando em voz alta que ele ia pagar caro. Isso enquanto cortava a carne e enfiava o espeto nela com vontade. Mulher braba e traída é o pior bicho que existe, ainda mais virada no próprio bicho, literalmente. Pera, rapaz, larga depressa que eu vou já te contar a história. Passou a semana toda braba, só tramando. Quando chegou noutra sexta-feira, pediu para sair mais cedo, como sempre, e foi embora às pressas. Quando deu mais 11 horas, bateu na porta um vizinho aperreado e cabreiro. Deu a notícia com voz trêmula. Encontramos o Manel, o namorado da cozinheira, na beira da estrada, morto. Os vizinhos se juntaram e foram lá ver. A cena era horripilante. Estava todo dilacerado, como se um bicho tivesse comido ele pelas tripas e o que sobrou delas tudo para fora. A garganta com marcas de unhas profundas, tipos garras de animal, sabe? E a roupa toda rasgada em trapos. Mandaram chamar a polícia. Quando os homens chegaram, falaram que não era coisa desse mundo.
Era como se algum animal tivesse pegado ele e cortado com precisão de carne. Deram o caso por encerrado como fatalidade. No outro dia, a cozinheira não foi trabalhar e nem apareceu para enterrar o namorado. Ela simplesmente sumiu do mapa. Nunca mais foi vista, nunca mais ninguém ouviu falar daquela mulher. E segundo o povo, essa foi a confirmação final, que ela era a mulher lobisomem. Tudo indicava que virava assim. É só prestar atenção nas pistas. Contudo, meu pai ficou triste. Triste por seu Manel e triste também porque perdeu a cozinheira do melhor assado de panela da região. Mas feliz também porque já pensou, parente? O dia em que a lobisoma se enfezasse com meu pai, ele iria virar assado de panela, Deus o livre. E vocês acreditam em lobisomens? Acreditam em mulher lobisomem? Boa noite. Boa noite, Harrison. Boa noite, não assista à noite. Dizem os mais antigos que dias santos devem ser respeitados. Neles não se pode caçar, pescar e nem fazer serviços braçais. Farras e bebedeiras, nem pensar também. Dia santo padroeiro, finados, Semana Santa, Natal e Quaresma, o mundo espiritual fica muito conectado com a terra e pequenos portais se abrem e por ele atravessam de tudo. Coisas boas e coisas terríveis. Principalmente em áreas de mata ou em mar aberto. Não é raro relatos de pessoas que profanaram esses dias e se depararam com lobisomens, mapinguaris e toda sorte de criaturas estranhas, e tem aqueles que sumiram e nunca mais retornaram. É o caso a seguir. Era mês de outubro. Num sábado, véspera de Ciro de Belém, 4 amigos tiveram a brilhante ideia de fazer uma pescaria. Isso na vila de Japerica, pertencente ao município de São João de Pirabas, nordeste do Pará. Os 4 arrumaram uma canoa e um a um embarcaram nela, só que um deles, no momento do embarque, desistiu. Lembrou dos ensinos dos mais velhos que em dias santos tem que ficar recluso, nada de caçar ou pescar e nem de se meter em algazarra. Ele alertou os amigos que aquele dia não podia pescar. Era dia santo, do Ciro da Nossa Senhora de Nazaré. Então foi o único a não embarcar. Os outros não levaram a sério o fato de ser uma festa religiosa, e assim se foram rio adentro, fazendo zombarias e prometendo voltar com fartura de peixes. Só que não voltaram. Passaram-se horas e o amigo respeitador voltou ao local do embarque para saber como foi a pescaria, e nem sinal dos seus amigos e nem da canoa. Já tarde da noite foi na casa de cada um, e para sua surpresa não haviam retornado. Nem a família nem ninguém sabia de notícia alguma. No outro dia, já no domingo, não apareceram no Ciro e ficaram todos apavorados porque não era normal. Eles eram pescadores experientes, mas se passou o dia inteiro e nada. Na segunda-feira foi encontrada uma parte da pequena embarcação numa beira de rio. Foi a última pista. Nunca mais os 3 deram notícias. Sumiram em alto mar.
Há quem diga, segundo a crendice popular local, que foram devorados por criaturas soltas no dia santo, ou que foram sugados por um portal para o mundo do além. E quem passa por ele não volta mais. O fato ficou conhecido na vila e se criou mais ainda temor pelos dias santos. Lenda ou verdade? Ninguém sabe. Boa noite. Saudações numa sexta-noite. Eu moro em uma cidade no interior de São Paulo, chamada Indaiatuba. O ano era 2016, Quaresma. Uma sexta-feira, segunda noite de Quaresma, estava eu sentado na varanda da casa do bairro Monte Verde da minha cidade. E resolvi entrar para o meu quarto para dormir, pois o sono já estava chegando. Eu preparei meu chá, arrumei minha cama, arrumei a minha sala e eu fui recolher os cachorros que estavam na rua. Havia uma praça na frente da minha casa e era cheia de árvores e pedras. Eu chamei os cachorros e eles estavam normalmente até que a minha cadela Julie saiu correndo toda arrepiada em direção ao ônibus do Rápido Luxo que tinha do outro lado da praça. Quando me deparo com ela, que saiu correndo, e eu vou atrás, e em um outro frame da visão, eu vejo algo que não era de se acreditar. Atrás do ônibus existia uma massa preta se rastejando pelo chão em forma de cachorro. Mas não havia uma forma certa e definida. Foi impactante e eu fiquei apavorado, parado no meio da rua, sem movimento e me cagando de medo em meus pensamentos. Resolvi entrar bem sorrateiramente para casa. Os cachorros já haviam sumido e eu não me preocupei. Entrei para o meu quarto e me deitei na cama e apaguei as luzes. Mas isso não parou por aí. Ouvi meus cachorros gritando e como se estivessem apanhando de alguém sem piedade nenhuma. Isso durou uns 20 minutos de tortura. Até que parou. E eu, sem saber o que fazer, adormeci. De manhã, após acordar, achei meus dogs em frente à minha casa com o portão aberto, corrente estourada, e todos eles estavam machucados, com mordidas profundas no pescoço e na orelha. Levei eles no veterinário, próximo de casa, e foi o prazo de uma semana. Eles já estavam mortos. Será que foi um cachorro, aquele ser que eu vi? Ou teria sido o tão famigerado lobisomem? Boa noite. Essa é a história do garanhão que bulinou como uma moça pura e sua avó feiticeira fez sumir o que ele tinha de mais precioso entre as suas pernas. Te faz de doido? Quero ver. Existe a oeste do Pará a pequena cidade de Faro, na fronteira com o estado do Amazonas, sendo que do outro lado do rio fica o município amazonense de Jamundá. Antigamente, e ainda nos dias atuais, a cidade de Faro tinha a fama de possuir alguns dos maiores pais e mães de santo daquela região do Baixo Amazonas, além de caboclos curandeiros e indígenas com suas pajilanças. Devido a isso, Faro ficou conhecida como a Terra da Macumba Amazônica.
Existe um famoso caso por aquelas bandas que teria ocorrido na década de 1950. Bom, um certo tripulante pela primeira vez trabalhava em um barco de passageiros vindo de Belém e parou em Faro, ficando alguns dias para embarcar e desembarcar as mercadorias. O mencionado tripulante estava louco para arranjar um rabo de saia. Afinal, foram muitos dias de viagem no rio em meio a trabalho duro sem o aconchego de um cangote feminino. Afoito, resolveu desembarcar na cidade para namorar com uma moça qualquer que encontrasse e comunicou sua intenção aos colegas de bordo. Porém, eles, já sabendo a fama das feitiçarias da cidade, alertaram Dom Juan a não brincar e nem tirar proveito das moças de Faro, pois as consequências seriam sérias demais para ele. Mas o sujeito não deu ouvido e ainda caçoou. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Ao cair da noite, passou sua roupa, jogou um perfume no corpo e saiu em busca do seu objetivo. Assim que pôs os pés na cidade, avistou uma bela mocinha chamada Maroca, menina criada por sua avó. O conquistador se aproximou dela e ganhou sua simpatia. Com sua lábia dissimulada, declarou-se apaixonado e lhe pediu em namoro, que foi prontamente aceito por sua pretendente. E mais do que isso, prometeu também noivado, casamento e moradia na capital. Maroca, ingênua, acabou caindo na conversa fiada do seu agora namorado e futuro marido. E assim, não resistiu ao convite do galanteador para passarem uma noite de amor juntos, o que rendeu a perda da virgindade da moça. Ao amanhecer o dia, o aproveitador deixou sua amada dormindo e fugiu rumo a seu barco, que logo depois partiu para Nhamundá. Ao acordar e não ver mais seu futuro esposo e saber que ele tinha embarcado, Maroca enfim percebeu a cilada em que tinha caído e ficou em profunda tristeza. Acontece que a avó da Maroca era uma negra alta chamada Maria Leite, que era bem conhecida por fazer mandingas. Percebendo a tristeza que sua neta passava, a avó perguntou a ela o que afinal tinha acontecido. Foi aí que, em lágrimas e soluços, Maroca revelou para sua avó, e a avó disse o seguinte: "Não se aborreça, minha filha. Não será o primeiro e nem o último. Deixe comigo. Vou preparar a mandiga e vá logo buscar os temperos e um pouco de merda de jiboia." E assim, a inocente Maroca foi pegar o que sua avó pediu para começar o trabalho. Enquanto isso, no barco, já com alguns dias de viagem, o conquistador de Araque se gabava ao contar para seus colegas o acontecido que ele teve com a pobre Maroca. De repente, ele sentiu vontade de urinar e foi ao banheiro. Mas qual foi seu espanto e terror ao ver que seu órgão genital tinha desaparecido, estando o local liso. E o pior, sua bexiga estava começando a inchar. Ele saiu desesperado do banheiro gritando. Em seguida, acabou contando aos colegas o sumiço do seu Bilal. O comandante, ao ouvir o relato, disse: "Eu não te avisei para não enganar as moças de Faro? Agora tu vais me atrasar a viagem. Vamos ter de voltar para lá para ver se tu tem teu órgão de volta." De volta o barco a Faro, o namorador desembarcou e correu em desabalada carreira à casa de Maroca, e sendo ele recebido pela dita avó, que foi logo dizendo: "Entre, seu moço. Não fica vexado. Diga o que quer." E ele, triste e já desconfiando que tinha sido a velha a autora de tal arte, respondeu: "Dona Maria Leite, eu vim aqui saber se a senhora tem uma solução para o meu problema, pois meu órgão genital sumiu e minha bexiga está muito inchada." A velha, já sabendo o que ele queria, disse: "Ah, então foste tu que mexeu com minha neta e a enganou." Para se redimir, o sujeito falou: "Sim, dona.
Acontece que tive que viajar às pressas, e por isso não deu para cumprir a promessa. Mas, assim que desse, eu ia voltar e ficar com ela. A mulher, olhando incrédula para ele, disse: Não sei, não. Mas agora isso não interessa. O que o senhor quer mesmo? E ele, quase chorando, disse: Eu quero meu órgão de volta. Dona Maria respondeu: Para ter ele de volta, o sujeito vai ter de pagar e casar com Maroca. Ele, vendo que não havia outra saída: Tudo bem, eu pago e caso. Diga quanto custa. Ela então completou: Compre um rancho para mim lá na mercearia do seu Soares e me dê também 2.000 contos de réis. O homem teve de fazer o que ela queria. Comprou o rancho, pagou a quantia que a Dona Maria Leite queria e se preparou para o casório com sua antiga namorada. Mas antes, Dona Maria Leite o alertou que só teria seu órgão de volta após o casamento. Consumado o matrimônio às pressas e sem demora, pois o sujeito queria seu instrumento de volta logo. Ele adentrou a casa de Dona Maria Leite e pediu a ela o que lhe prometeu, pois havia lhe cumprido sua promessa. Dona Maria Leite então lhe disse: Vá lá no meu quintal e pegue seu órgão que está pendurado no varal. Ele então se dirigiu ao varal e, ao se aproximar, viu que haviam vários outros órgãos genitais pendurados perto do seu, e de todos os tamanhos. Vendo-o bem avantajado, quis pegar, mas Dona Maria Leite, percebendo sua intenção, gritou lá de sua sala: Deixe de ser ganancioso, pegue o que é seu, não mexa no dos outros. E assim, Dom Juan Paraense teve de volta o que queria e viveu feliz com sua amada Maroca, mas nunca que a deixou. Motivo ele tinha, e muito. Boa noite. Boa noite, não assista à noite e Heloísa. Gente, eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo. Prazer, gente, me chamo Andressa. Bom, quando eu morava com a minha avó, eu acho que eu via um lobisomem me espiando. O quintal dela é bem grande, sabe? E cheio de mato. Aí tinha um muro que dava para outro terreno e o banheiro era no quintal. Nesse dia, era de madrugada e me deu uma vontade enorme de fazer xixi. Eu morro de medo do quintal da minha avó quando tá de noite. Eu pensei em acordar ela pra ir comigo, só que eu não acordei, né? Não queria dar tanto trabalho assim pra ela, porque ela já é idosa, sabe? Bom, eu fui no banheiro, fui me borrando de medo. Quando eu cheguei lá pra fazer xixi, comecei a escutar um barulho nos matos. Aí pensei, podia ser o vento, eu já tava toda branca de medo. Quando eu saí do banheiro, saí correndo pra dentro de casa. Aí quando eu me viro pra fechar a porta, eu vejo um bicho no muro olhando pra mim. Juro, minha alma saiu do corpo e voltou. Ele tinha uns olhos que brilhavam tanto. Bom, aí eu fechei a porta rapidamente, contei tudo pra minha avó. O medo era tão grande que eu não conseguia parar de tremer. Liguei pro meu irmão, aí ele foi depressa, mas quando chegou lá, a criatura medonha já não estava mais lá. Bom, esse foi o meu relato. E até hoje me dá calafrio só de lembrar. Eu não sei se era realmente um lobisomem aquele monstro. Mas, com base nos relatos de lobisomem que eu ouço aqui, provavelmente era. Boa noite. Boa noite, Alisson e seguidores do Não Assista à Noite. Eu imploro para que compartilhem, por favor, queridos seguidores, essa história. Quem vos fala é a triste vítima de um pacto.
Eu nunca fui uma pessoa supersticiosa. Tampouco acreditava em Deus ou demônios. Mas o que aconteceu mudou completamente a minha opinião. E caso também não acreditem, vai mudar a sua também. Sempre fui um rapaz alegre, que gostava de beber e de se divertir. Eu tive uma infância muito dura no sertão nordestino, mas com muito esforço dos meus pais eu consegui completar o ensino médio e vir para São Paulo à procura de emprego. Como eu sabia fazer muita coisa e sempre fui muito trabalhador, não foi difícil arrumar algo para me sustentar. No auge dos meus 20 anos, a juventude florescia com o meu corpo. Estava cheio de vigor e energia, conseguindo facilmente um trabalho como servente de pedreiro com um vizinho, o seu Joaquim, um senhor evangélico e muito simpático. Tínhamos trabalho todo mês e o salário sempre era suficiente para eu pagar o aluguel, me vestir modestamente, me alimentar bem e ir para algumas baladas às vezes, enviar uma pequena parte para os meus pais. No entanto, num dia de setembro fomos chamados para trabalhar na reforma da parte de uma mansão. A mansão de um homem de meia idade que tinha apenas um filho e era viúvo. Eles davam festas praticamente todos os dias, logo que saíamos de lá. Mas eu, antes de ir embora, sempre olhava quem chegava. Na minha ganância de jovem, olhava os rapazes que tinham motos, roupas de marca e mulheres à vontade. Certo dia, uma chuva forte ocorreu, impedindo-nos de trabalhar na reforma. Por isso ficamos em um canto da mansão aguardando a chuva passar. Vendo que a chuva não passava, o nosso patrão, o senhor Richard, aproximou-se de nós. Ele era um senhor de meia idade que sempre usava chapéu preto e uma bengala na mão direita. E não importava o tempo, ele sempre estava de sobretudo, também preto. Ele iniciou o seguinte diálogo: eu vejo que essa maldita chuva não vai parar. Esperem ela dar uma acalmada e vão embora. O meu filho vai dar uma festa e eu vou viajar. Não tenho previsão de volta, portanto estão dispensados. Dito isso, enfiou a mão no bolso do sobretudo e tirou de lá uma grande quantidade de dinheiro vivo, entregando ao seu Joaquim e saindo rapidamente do local. Seu Joaquim me olhou espantado e disse: este homem deve estar louco. Pagou-me 2 vezes mais do que o trabalho completo. Tome, rapaz, merece um pouco mais também. Mas te afirmo, esse dinheiro não é de Deus. Seu Joaquim, esse dinheiro é nosso. Ele apenas foi generoso o suficiente para perceber o nosso esforço. Falei isso contando as notas com os olhos brilhando. Era um ótimo valor. Enquanto nós preparávamos para sair, depois que a chuva diminuísse, o filho do Sr. Richard chegou, trazendo consigo uma grande quantidade de amigos. E incrivelmente parou para me cumprimentar, coisa que ele nunca tinha feito antes. E aí, Sandro, tudo bem? Não precisa ir embora agora, você pode ficar para a festa, você é bem-vindo. Ao ouvir tais palavras, meus olhos brilharam. Não era possível que ele estivesse falando sério. Mas é claro que eu estou falando sério. Pode ficar conosco. Venha. Vamos até o meu quarto e eu te dou algo decente para vestir.
Após ouvir isso, me despedi do seu Joaquim, que, balançando a cabeça negativamente, partiu para casa. Eu não entendi bem a razão do gesto, mas estava pouco me lixando. Talvez fosse inveja de não ter sido convidado para ficar. Por isso eu saí atrás do Eurico. Esse era o nome do filho do patrão. Sujeitinho um pouco mais velho do que eu, talvez uns 25 anos. Pele clara, estatura média e sempre bem vestido. Apesar disso, não era tão bonito. Razão essa que sempre me levou a crer que as garotas só ficavam com ele por dinheiro. Mas o que isso tem a ver? Se eu ficasse amigo dele, com certeza também conseguiria muitas garotas. E quem sabe algum presente de vez em quando. Ele aparentava ser uma boa pessoa. Aparentava. Chegando no quarto dele, quase eu me perdi. Era tudo enorme, tudo lindo. E ele falou para eu escolher o que eu quisesse vestir e tomar um bom banho, pois a noite seria de arrasar. E foi o que eu fiz. Após escolher algumas roupas, eu tomei um banho e me vesti. Era tudo tão chique que eu quase não me acostumei com tais roupas. Logo depois ficamos conversando até algumas pessoas chegarem. Mas veio gente mais do que eu esperava. Todos com trajes finos e elegantes. Os rapazes vinham em suas motos top ou carros importados. Nenhum deles sem uma mulher. E absolutamente todas eram lindas. Mas algo me chamou a atenção. Todos os rapazes usavam preto. Alguns de terno, outros de jaqueta, camisa social, regata, mas todos de preto. Já as garotas usavam vermelho, desde o batom às joias, e todas elas de vestido, mas não eram vestidos comuns. Eram extremamente chamativos, sendo abertos do lado, deixando praticamente toda a coxa à mostra. Todas elas usavam roupas iguais e não pareciam se importar em se exibirem a todos os presentes, estando ou não acompanhadas, pois algumas também vieram sozinhas. Mas afinal, o que isso importava? Eu era um convidado ali e não iria criticar ninguém, apenas resolvi me divertir. Sempre seguindo o Eurico. Ficava deslumbrado com todos ali, mas evitando conversar devido à minha timidez e humildade diante da classe social deles. Mas em dado momento, Eurico pegou uma jovem pela mão e, sem dizer nenhuma palavra, a puxou para junto de si, me dizendo em seguida: Sandro, se divirta. Se divirta por aí e beba um pouco. Alguém logo virá te procurar. Sem entender bem o que ele quis dizer, eu tentei questionar, mas era tarde. Ele saiu levando consigo a garota e me deixando ali. Eu me senti acanhado no começo, mas depois de tomar um gole de um caro uísque, fiquei mais solto, começando a dançar ao som de uma estranha música clássica. O ambiente do salão da festa era incrível. Um globo gigante iluminava tudo com luzes vermelhas. As opções de bebidas eram inúmeras, coquetéis de todos os tipos e cores. Eram servidos por incontáveis garçons, todos de preto e mascarados. As comidas estavam dispostas em uma mesa gigante, contendo todos os tipos de guloseimas possíveis, comidas variadas. Desde o tão famoso caviar e o estranho e perigoso baiacu. No ar, mesclava-se um cheiro de cigarros, maconha,
incenso e perfumes importados. Não demorou para que eu me sentisse em transe, mas era um transe consciente. Uma sensação de leveza, beleza incontrolável. Alegria, tranquilidade tomaram conta de mim. Em poucos minutos eu estava conversando com todos ali, sem, porém, sair do meu lugar de empregado e convidado. Apesar de tudo, no fundo eu sentia inveja dos presentes. Eu sabia que no dia seguinte tudo acabaria e eu voltaria a ser apenas o trabalhador servente e morar naquela casa simples, ao lado daqueles vizinhos sem graças. E um deles, que era o seu Joaquim, só sabia falar de Deus. Nesse momento eu senti um toque em meu ombro e um perfume adentrar profundamente as minhas narinas. E eu estremeci com isso. Mas a minha decadência e êxtase mental veio ao ouvir a voz da dona do toque do perfume. Olá, você é o Sandro? Eu me chamo Agnes. Ao me virar, eu me deparei com uma linda mulher incrivelmente bela. Era uma moça de pele escura, cabelos incrivelmente cacheados e olhos verdes. Seus lábios eram carnudos e seus dentes brancos e perfeitos. Seus olhos eram verdes como a Amazônia, e o corpo uma verdadeira escultura. Seios fartos e curvas perfeitas. Apenas um detalhe me chamou a atenção. Suas vestes eram pretas, diferente das outras mulheres que trajavam vermelho. Sem dizer mais nada e sem dar tempo de eu dizer, ela me puxou, me arrastando por entre os convidados, e me olhava sorrindo como se dissesse: "Se deu bem, hein, rapaz?" Eu não sei porquê, mas eu tive nenhuma reação, exceto a de segui-la. Nós passamos por todos e chegamos a um corredor da casa que eu nunca tinha reparado antes. Estranhei, mas eu não questionei. A mansão era enorme e era bem possível que ainda tivesse muitos lugares que eu não conhecia. Paramos em frente a uma porta, no fim de um corredor. Curiosamente havia algo escrito nela, uma frase, mas estava em outra língua a qual eu não conhecia. Ao chegarmos ali, ela olhou em meus olhos e perguntou: "Aceita entrar comigo? Saiba que tudo que você quiser, terá tudo. Você terá tudo que essas pessoas daqui têm e muito mais. Por um preço bem pequeno para você, mas muito importante para mim." Sem pensar muito ou entender o que ela queria dizer, eu confirmei com a cabeça, sem acreditar muito nas palavras dela. Possivelmente estava meio bêbada. "Sim, eu aceito." Ah, meus amigos, antes de eu continuar, eu quero dizer algo a vocês. Essa foi a pior decisão da minha vida. Se não estiverem acreditando no que estou contando, ou quiserem parar de ouvir o relato, vão em frente. Mas, se desejam saber o que aconteceu e quiserem ter um aviso do que pode acontecer com quem faz um pacto, continuem. Talvez isso evite de algum de vocês cair na mesma armadilha no futuro. Ao adentrar o lugar, eu fiquei de boca aberta. Era uma espécie de quarto gigante, com inúmeras camas enormes espalhadas por ali, e cada uma delas pessoas faziam sexo selvagemente. Todos estavam nus e se beijavam e gritavam de forma enlouquecida. Havia de tudo. Homem com homem, mulher com mulher, vários homens com a mesma mulher, várias mulheres com o mesmo homem.
tudo em poses que eu jamais imaginava ser possível. Todos pareciam estar hipnotizados e não se incomodavam com a nossa presença. Sem me dar tempo de questionar nada, Agnes me empurrou propositalmente para uma das camas, uma bem no meio do quarto, bem no centro, onde daria para ver a todos. Eu caí deitado e, sem me dar conta, tirei as minhas roupas assim que a sedutora mulher fez um sinal com um dedo, se despindo também. Eu devo dizer para vocês, amigos, que daí por diante eu não sei mais o que era realidade ou o que era sonho ou ilusão. Eu parecia estar hipnotizado. Ela veio por cima de mim e fizemos um sexo de todas as maneiras possíveis. Senti o prazer que jamais pensei ser possível. Ela parecia não se cansar e, ao notar o meu vigor se esvaindo, ela me beijou com volúpia, soltando na minha boca um tipo de bala energética que me revigorou quase instantaneamente. E assim continuamos. Em dado momento eu percebi que algumas mulheres estavam adentrando o quarto e nos olhavam. Agnes fez sinal para elas e rapidamente elas também estavam fazendo conosco. Todos ali eram insaciáveis. Depois de algumas horas, sim, horas, fizemos aquilo por horas. Finalmente, eu cheguei no meu clímax. E nessa hora ela me olhou nos olhos dizendo: aceita esse pacto. Você terá prazeres como esses todas as noites e nunca mais vai precisar trabalhar. Iludido pelas palavras da mulher e cético em relação a tudo, o que se tratava de Deus ou demônios, eu concordei, urrando de prazer. Nesse momento, os olhos da mulher, que eram verdes, tornaram-se negros como a noite. Suas presas cresceram como se fossem de vampiros e suavemente ela mordeu meu ombro, tirando uma pequena dose do meu sangue. Rapidamente, enquanto um misto de dor e prazer extremo tomavam conta de mim, ela tirou debaixo do travesseiro que estava atrás de mim um grande pergaminho com algo escrito nele. Algo que eu não sabia o que era, mas que tinha o mesmo idioma da gravura na porta. Em seguida, ela cuspiu meu sangue em uma linha pontilhada. Pronto. Contrato assinado. Sem entender muito bem o que aconteceu, um sono pesado tomou conta de mim. Eu adormeci. Ou melhor, simplesmente desmaiei. Daqui por diante, sei que tudo foi real. Acordei no dia seguinte, mais de meio-dia, deitado na minha cama, nu e com uma maleta do lado. Um pouco tonto, sonolento, com fome, com sede, e sem saber como tinha voltado para minha casa. Fui tomar um banho frio antes de conferir o que estava na mala. Depois disso eu fui comer e beber alguma coisa e voltei para o meu quarto. A fome foi saciada, mas a sede continuava. Com medo, mas curioso, fui abrir a tal mala e o que eu vi lá me deixou chocado. Haviam centenas de notas de cruzeiro. Era a moeda da época. E o pergaminho ao lado, junto dele um papel escrito. Ele dizia o seguinte: eu, Sandro Arlindo da Silva, assino com meu sangue dado por Deus este contrato de venda da minha própria alma. Entrego a ela. Não colocarei o nome do demônio que fez o pacto por motivos óbvios. Não quero mais ninguém caindo na desgraça que eu caí.
prometendo-lhe ser fiel e servi-lo depois de morto enquanto ele me serve na vida, me dando todos os prazeres materiais possíveis em troca da minha alma. Ao ler isso, caí na cama em choque. Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei assustado a princípio, mas depois eu me acalmei e olhei a quantidade de dinheiro. Era o suficiente para fugir dali e viver minha vida confortavelmente em qualquer lugar em que eu quisesse. Mas, de repente, como magia, Agnes apareceu em minha cama. Não adianta tentar fugir, não. Você fez um pacto. Sua alma agora é nossa. Tome. Mate o seu Joaquim, beba seu sangue e vai se sentir muito melhor. Dizendo isso, ela me entregou um grande punhal que ela parecia ter tirado também de trás do meu travesseiro. Eu fiquei gelado de medo, mas depois de respirar calmamente, eu reuni coragem e disse: "O que você está falando? Ficou louca? Eu jamais farei isso. Se quiser ter paz enquanto viver, você terá que fazer." Dizendo isso, ela sumiu novamente, deixando comigo o punhal, o medo e a angústia. Após isso, também bateu na minha porta alguém, uma pessoa. Era o seu Joaquim, sempre sorridente com a Bíblia na mão. "Boa tarde, rapaz", disse ele ao abrir a porta. "Parece que a festa foi boa, hein? Hoje não temos serviço, mas eu gostaria de falar um pouco da palavra..." Não afirmo que foi o... Não posso dizer o nome do demônio que me obrigou a fazer isso. Mas também não sei se era eu. Sem pensar, eu o puxei para dentro e, no vigor da minha força, eu nem dei chances para ele reagir. Peguei o punhal e atravessei o pescoço do seu Joaquim de fora a fora, decapitando-o em um só golpe, espalhando seu sangue por todo o quarto. Algo estranho aconteceu dali por diante. Presas também cresceram em mim e eu suguei grande parte do sangue derramado da sua jugular. Após isso, minha sede passou. Mas logo em seguida, um arrependimento, um pavor me seguiram. Eu peguei o dinheiro e fugi dali o mais rápido que eu pude. Depois disso, queridos inscritos, minha vida, ou melhor, minha quase vida, virou um inferno. Me mudei para muitos lugares, inúmeros lugares, os mais longínquos possíveis. Mas sempre tinha que matar alguém para aliviar a minha sede, pelo menos uma vez por mês. E o dinheiro nunca acabava. Sempre que a mala estava no fim, Agnes surgia do nada com uma nova mala cheia de dinheiro e suas malditas festas e prazeres carnais, a fim de encontrar novas vítimas. Eu não sei se eu virei um demônio, um vampiro ou um misto dos dois. Cerca de 60 anos já se passaram desde o pacto, mas para mim parece que foram apenas 20. Tenho a aparência de um senhor de 40 anos e pouco. Sim, eu me arrependi. Já tentei me casar, ter filhos, mas sempre que eu tento algo relacionado a Deus, tudo se destrói. Minhas esposas sempre adoecem ou sofrem acidentes. Meus filhos nunca nascem vivos. Já mudei de nome, de endereço, de país. Hoje eu vivo na Inglaterra e minha última esposa
na minha última tentativa de redenção, faleceu de Covid. Já não sei mais o que fazer. Quero me suicidar. Mas sei que se eu fizer isso, o sofrimento será ainda maior ao lado daquele que eu não quero nomear. A única coisa que eu posso fazer é avisar vocês, queridos inscritos, através deste relato. Tomem cuidado. Os demônios têm muitas formas. Naquela noite, a gravura na porta dizia assim: início do pacto. Se eu tivesse sido mais humilde, mais religioso, acreditando mais em Deus e em mim mesmo, hoje eu estaria feliz e sem essa maldição. Mas agora é impossível. Eu perdi tudo o que realmente importava para mim, até a minha família. Queridos seguidores do Não Assista à Noite, eu não sei se vão acreditar ou ouvir o relato até o final, mas eu lhes roubo: nunca façam um pacto, nem de brincadeira. Sua alma é o bem mais precioso. Pratiquem o bem e se contentem com aquilo que têm. Deus jamais nos abandona. Uma pena que eu escolhi me afastar dele. Já senti todo o prazer possível, mas o prazer da felicidade real, nunca. E pela minha ganância nunca mais vou sentir. A felicidade tem um lar, uma família, um animal de estimação. E eu não tenho nada disso. Adeus, queridos inscritos. Observação: nenhum dos nomes é real, todos são falsos para preservar a identidade deles. Boa noite. Olá, meus queridos inscritos, aqui é Alisson Maciel e venho reforçar novamente o desafio de 10 mil seguidores. Quando eu bater a meta de 10 mil seguidores, eu vou sortear 2 livros do Jefferson José, O Eurofo na Vila dos Lobos e O Dia em que o Sol Parou. Então, se você quer concorrer a esses 2 livros, pegue um dos vídeos do canal e compartilhe o link com seus amigos nas suas redes sociais. Mas, se você não tem paciência para adquirir as obras do Jefferson José no sorteio, entre em contato no link nas descrições. A compra é totalmente segura. Eu já mostrei eu recebendo meu livro, a Heloíse ou dela, o meu amigo Hamilton Quaresma recebendo o dele e mais recentemente meu amigo narrador Andrew recebendo o livro dele.